dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. No vídeo de hoje nós vamos reagir ao comentário do Fabiano Baldassi, que pra mim é o maior de Inter, né? Maior comentarista de Inter, o maior influencer de Inter, né? É referência total. Bora lá então reagir. O Inter foi moscão. Comentário de Fabiano Baldassi após Inter 1, Atlético 2. Derrota que tem as suas explicações. Tem as suas explicações, sim, né? O jogo é rico demais. O jogo é rico demais e nós estamos analisando um Internacional diferente do Cudê do que vinha sendo há pouco tempo atrás. Diferente em algumas coisas para melhor e diferente em algumas coisas para pior. O Internacional do Cudê é um time, e a gente elogiava isso antes de começar o jogo. O Internacional do Cudê é um time que toma poucos gols. Pois o Internacional hoje, em duas rateadas, em duas mosquices, vocês que são de fora do estado, que estão assistindo, talvez não conheçam esses termos, mas significa Rateada. ser desatento, trapalhão. O Internacional toma 2 gols inaceitáveis do Atlético Mineiro. E eu não estou desvalorizando a vitória do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro teve outras chances de gol no jogo, como o Inter também teve. O Atlético Mineiro foi grande, hein? Foi gigante. Soube jogar e foi uma bela vitória do Atlético, com todos os méritos. Só que o Atlético Mineiro não cometeu essas bobagens. O Inter toma um primeiro gol num cruzamento da área que o Rômulo não pula com o jogador do Atlético Mineiro e toma um segundo gol num peixinho de um cara que entra no segundo pau, em que o meu lateral direito, que não joga nada, chamado Hugo Malho, nem para isso serviu, para acompanhar o cara que estava entrando. Então, assim, duas... Mas o Hulk também, né? Teve uma jogada genial do Hulk, né? Mostrou que ele é craque diferenciado. Se fosse um outro jogador, não teria cruzado ali na medida, nem teria enxergado o cara passando. Tiadas como essa, e tu perde um jogo que é nevrálgico na competição, é contra um adversário direto. Embora seja em Criciúma, o Inter perde um jogo como mandante, é como se estivesse perdendo o Beira-Rio. Eu entendo que um jogo como esse, tu possa trocar garrafa com o adversário. É o grande Atlético Mineiro. Vem cá, os caras, o trio final deles é Scarpa, Paulinho e Hulk. Muita qualidade, muita qualidade. Incontestável que é um time muito qualificado. Eu não fui contra. Ao contrário, acho que deu certo no primeiro tempo a estratégia do Cudê. Deu certo no primeiro tempo a estratégia do Cudê. O Cudê botou um time com 2 primeiros volantes para criar robustez no meio-campo para o Galo não conseguir jogar por ali. E não botou centroavante, botou caras rápidos para fazer um jogo de mais verticalidade e tal. Deu tudo certo no primeiro... Quer dizer, deu quase tudo certo no primeiro tempo. O Atlético Mineiro não conseguiu jogar no primeiro tempo. O Internacional teve 2 chances claras de gol e foi dono do jogo. Só que aí entram as primeiras bobagens. Mas eu acho que foi bem parelho, na real, o primeiro tempo. Foi bem parelho. Talvez o Inter um pouco melhor. Internacional. Entram os primeiros erros do Internacional. O Inter teve 2 chances claras de gol no primeiro tempo. Com o Alan Patrick e o Bruno Henrique cara a cara com o goleiro. E perdeu essa chance. O Atlético Mineiro, quando teve chances, não perdeu. O Atlético Mineiro foi efetivo, mas caprichoso na hora de botar a bola para dentro. Mas tá bem, Fulminante. o Inter vem para o segundo tempo e aí começam a acontecer algumas coisas, né, que o Cudê foi começando a estragar a sua noite, que era boa. O Cudê começou a estragar a sua noite, que era boa no segundo tempo. Especialmente numa substituição equivocada que fez. Em determinado momento do segundo tempo, ele bota o Alário. E estava certo, eu estava pedindo o Alário. Né? O Atlético Mineiro tinha saído na frente, a gente ia ter mais volume, que o Atlético ia dar uma segurada, e a gente precisava ter uma referência na área. Só que, cara, eu tô com 2 primeiros volantes no jogo e perdendo o jogo. Tira um dos 2. Tira o Rômulo ou tira o Thiago Maia. Não o Bruno Henrique, que era o meu meia ao lado do Alan Patrick. O Bruno Henrique era o melhor jogador do Inter na partida até então. O Bruno Henrique ditava ritmo no meio-campo, ele tira o Bruno Henrique e deixa os 2 primeiros volantes. Esse é o problema do Cudê. Às vezes ele demora para substituir, às vezes ele substitui errado. Foi um erro importante do Cudê. Né? Não soube ler o jogo. E aí depois, cara, aí as medidas que acontecem depois, ele tira o Wesley, tira o Wanderson. Tá bem, o Wesley parece que sentiu. Mas aí são medidas diferentes. E aí o segundo tempo começou a se apresentar... Botou o Johan também, cara. O Johan não pode jogar no Inter, meu. Ele não tem nível pra jogar no Inter, pelo amor de Deus.
de forma diferente. O Internacional teve a sua... empatou o jogo, né, no pênalti. O Inter continuou com presença ofensiva, mas em determinado momento, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Atlético Mineiro começou a chegar cada vez mais. O Internacional foi perdendo o elan. Não sei se é questão física, o que foi. O fato é que o Atlético Mineiro começou a tomar conta do jogo nos últimos 15 minutos, acumulou 2, 3 chances e no final, nessa rateada do sistema defensivo do Internacional, fez o segundo gol. Um jogo deste tamanho, contra um adversário deste tamanho, em que tu imagina que os dois estão brigando pelo título, é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Verdade. É aquela coisa, às vezes tu movimenta uma peça e acha que tá ganhando o jogo. E o adversário pode ser mais competente que tu, em 1, 2 mexidas, ele acaba invertendo a situação e ganha ele. Foi o que o Atlético Mineiro fez hoje. Se eu pegar as investidas dos 90 minutos, no que diz respeito à ofensividade, talvez o Internacional tenha sido mais presente. Mas o Atlético Mineiro foi mais efetivo. Bah. O Atlético Mineiro foi mais efetivo. E eu não posso livrar o Internacional. Eu acho que o que conta também é que o Atlético Mineiro tinha mais jogadores com poder de decisão, de decidir o jogo, sabe? Como o Hulk, Paulinho, Scarpa, o Pedrinho entrou depois, sabe? O Inter tinha Alan Patrick, o Wesley saiu, tinha o Alário, né? Mas o Alário ainda tá desembocado. O Inter que tá fazendo muita falta pro Inter, principalmente no ataque, é o Valência, né? E o Borré também. São 2 jogadores com capacidade de decisão e no ataque, né? Da crítica por conta disso. Eu tenho coisas importantes para criticar hoje. Eu acabei aqui de desfilar e tecer elogios ao Inter do primeiro tempo pela estratégia do Cudê e pela condução das coisas, embora os 2 gols perdidos. Mas no decorrer do segundo tempo, o Internacional começou a errar muito. E aí eu tenho o erro de todas as formas. Eu tenho o erro do meu treinador que mexeu mal, eu tenho erros individuais do Rômulo, do Malho, de posicionamento, e eu tenho o adversário que não perdoa esse tipo de erro. Essa foi a grande diferença do jogo. Para todos vocês que estão assistindo aí. E, aliás, se inscrevam no canal. Aperta o inscrever-se aí todo mundo. Essa foi a grande diferença. O Atlético Mineiro não perdoou. O Atlético Mineiro foi efetivo e certeiro. Sabia que não poderia perder as chances poucas que teria na partida. O Internacional desperdiçou. Mas teve bastante chance. Eu fico com aquela sensação de que no Inter sempre está faltando alguma coisa, sabe? Sempre está faltando alguma coisa. Porque o Internacional hoje chegava na área, né? O Inter construía situações para chegar e botar a bola para dentro. Que é uma coisa que a gente cobrava. O Inter não consegue chegar com qualidade na área. Hoje o Inter chegava com... O Inter tá sem a referência de ataque do Inter. O Inter, desde que o Valência chegou, o Valência foi a referência de ataque do Inter. O Inter com Valência era um time, sem Valência era completamente outro time. O Inter tem o Valência como referência no ataque, sabe? Valência faz muita falta no time do Inter. Com qualidade na área. Só que aí, nas 2 grandes chances que teve no primeiro tempo, não teve competência para botar para dentro. Primeiro tempo era para ter acabado 2-0 para o Inter, se o Inter fosse tão efetivo na partida, quanto o Atlético Mineiro foi. Então eu lamento demais essa derrota. E não é por acreditar que o Atlético Mineiro tenha jogado muito mais do que o Inter. Não! No cômputo geral das evoluções do jogo, é possível que o Inter tenha sido melhor que o Atlético Mineiro. E acho que foi. Mesmo que o Atlético tenha terminado o jogo melhor que o Inter. Mas no geral o Inter foi melhor que o Atlético Mineiro. Mas e aí? O Atlético Mineiro foi cirúrgico e fulminante. O Atlético Mineiro passou o seguinte recado: não erra que eu mato. O Inter errou e ele matou. Eu não aceito os 2 gols que o Inter tomou. Primeiro gol que o Inter tomou é uma cobrança de escanteio que um cara nem pula direito. Eu falei isso. Não vai. Tava na live, eu falei, ninguém pulou, me deixaram o cara cabecear livre. E o segundo gol, tá bem, eu não vou cobrar o Alan Patrick que foi driblado pelo Hulk, porque é o Hulk. E o Alan Patrick também não é marcador, não era nem ele que tinha que estar ali marcando o Hulk. Aí o Hulk cruza no segundo pau, cara. Tem ninguém acompanhando o cara no segundo pau. O Hugo Malho, que fez uma partida terrível, que provou por A e mais B que o Bustos é o melhor lateral direito do Inter e não tem uma reposição à altura. O Hugo Malho não acompanha o cara. Então, assim... Pra mim, o Bustos é o melhor lateral direito da América. É lamentável perder o jogo dessa forma, porque o jogo nos apresentou uma condição em muito tempo dele de que nós poderíamos ganhar.
Até boa parte da partida nós estávamos fazendo o caminho para ganhar o jogo. Estava tudo andando bem. Só que eu repito, jogo contra um adversário, contra o Atlético Mineiro, é um jogo de xadrez, que às vezes tu acha que está na tua mão, o cara mexe duas peças e te engole. E foi o que o Atlético Mineiro fez. O Atlético Mineiro foi cirúrgico. O Atlético Mineiro foi efetivo, eficaz. O Internacional, não. O Internacional, não. O Internacional soube chegar na área, desperdiçou chances e no segundo tempo, também por conta de decisões do seu treinador, se perdeu. Se perdeu. Eu dizia até uns 30 minutos do segundo tempo, que era um trunfo que eu tinha na minha mão, dizia até os 30 minutos do segundo tempo, que o gol do Atlético Mineiro, e estava 1-1, tinha sido um fato isolado. Mas a partir dali o Atlético Mineiro, cara, teve 4 chances de gol. Foi eu falar que o Atlético Mineiro teve 4 chances de gol e virou, fez o segundo gol. Fez o segundo gol. Eu lamento, esse é o tipo de jogo que... Kudê errou no segundo tempo, feio. Colocaria o Inter com a credencial de quem está brigando pelo título. Não pode perder um jogo desse. Não pode perder com 2 falhas importantes defensivas para um time que não falhava defensivamente. Então tem muita coisa mas para uma hora acontece, né? Tem efetivamente muita coisa para lamentar hoje. Não era um jogo para perder. Na tabela de classificação, voltamos a uma condição mediana. Se tivéssemos ganho em aproveitamento, seríamos líderes da competição. Individualmente no jogo, Bruno Henrique estava muito bem até ser absurdamente substituído. O Wesley, para mim, foi o melhor do Inter. O Alan Patrick sempre presente. Eu esperava até um pouco mais dele, mas acabou sendo presente, fez o gol de pênalti. Sempre é importante. E é isso. O Rômulo foi mal, o Gumalho foi mal. Perdemos. Não poderíamos perder e fizemos em boa parte da partida o suficiente para ganhar. Mas no cômputo geral foi insuficiente, porque quem fez o suficiente foi o Atlético Mineiro. E esse foi o comentário do Fabiano Baldassi, que eu sou muito fã dele, né? Eu sempre vejo o Baldassi desde que eu era adolescente, sei lá, uns 14 anos já assisto o Baldassi. Ele nem era identificado na época. Sempre vejo ver os comentários dele e eu acho que ele teve uma leitura muito boa do jogo. Só acho que no primeiro tempo foi bem parelho, eu não vi tanta superioridade do Inter. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!